Eu adoro esses filmes medievais com aquelas cenas de guerra onde um exército tem que defender seu reinado atrás de uma grande muralha. Normalmente, a maior parte da cena ela é montada com aquela infinitude de soldados ou de orcs ou bichos tentando quebrar aquela primeira linha de defesa, né? Naquela muralha. Na vida real, a China, por exemplo, representa até hoje esse estilo de defesa de território, no caso dos países. Se o inimigo consegue cruzar, um soldado, por exemplo, acende uma fogueira de sinalização para disparar uma mensagem de que o Império corre perigo. Depois que o inimigo entra no território, aí o Império precisa mobilizar tropas, despender recurso, causar dano interno, confrontar, vencer, reconstruir a cidade queimada, repopular o povoado que foi atacado, ou seja, dá um trabalhão enorme. Essa imagem de guerra descreve com muita semelhança nossa defesa imunológica. Todos temos uma muralha da China e o cenário ideal é que o inimigo nunca possa cruzar essa barreira. Porque depois que ele já invadiu, o cenário vai ser de guerra, inflamação, toxina, morte celular, gasto energético, reparo de tecido e etc. E hoje você vai aprender qual é a nossa muralha, quais as consequências de não fazer manutenção nela e as principais origens de destruição nela. Bem-vindo ao Medicina Certa, onde você aprende ciência médica de verdade com base em ciência sem enrolação comigo, Dr. Lucas Oquinarras, clínico com foco em medicina promotiva. Então bora lá, vou te mostrar aqui todo esse mecanismo. Então, a gente pode comparar o corpo humano como um grande país que vive em contato com os vizinhos potencialmente hostis, posso dizer assim, que tentam diariamente avançar e conquistar o nosso território, sendo que o nosso sistema de defesa, ele conta com múltiplas frentes de ação. E a primeira e talvez mais fundamental são as barreiras primárias de defesa, sendo que a maior delas, então, será aí considerada a muralha da China. Então vamos dar uma olhada nas barreiras principais, né? Então a gente tem a pele, que tem mais ou menos 25 metros quadrados de extensão. Isso dá mais ou menos aí uma kitnet pequena, ou metade de uma kitnet de modo geral, né? Os pulmões também tem uma área bem extensa quando é tudo desdobrado, porque isso tudo é cheio de microcompartimentações, né? Os pulmões eles representam aproximadamente 90 metros quadrados. Isso aí já dá mais ou menos um AP de 2/4 mais ou menos, né? Mas é no intestino que, se você pegar todas as vilosidades e desdobrar e abrir tudo, o intestino dá aproximadamente 400 metros quadrados de área de contato com a superfície externa. Olha, isso é assim como se fosse um restaurante inteiro de área de contato com o mundo externo. E sim, regente, eu tô falando com o mundo externo, porque o intestino é uma barreira de contato com o mundo externo. Quando a gente come, não tá passando por dentro, tá passando por dentro do tubo, ou seja, tá fora de nós e não por dentro. Ainda enquanto não é absorvido pelo sangue, ainda tá por fora. Percebe? Então, vamos lá. Em condições de fisiologia plena, essa barreira ela funciona perfeitamente. E ela só permite que a segunda camada da imunidade, que aí já são as células imunes, né, vamos dizer assim, o exército chinês, entre em contato com amigos. Por exemplo, aminoácidos pequenos, não grandes proteínas, pequenas moléculas nutritivas já digeridas e fracionadas. Então, pensa numa muralha assim top que é o intestino, né? Ela é quase perfeita. Já tem uma geleia que fica por ali, que é o muco, que gruda um monte de sujeira. Depois, as células estão todas grudadinhas, bem coladas umas nas outras. E aí tem as junções, não passa nada, nenhuma proteína sequer. Não entra nada por aqui. Então, se algum vírus ousar invadir ou bactéria, já vai ter o sistema de defesa logo ali, pronto, em guarda para te defender. E aí, a maioria dos problemas começa quando essa barreira sofre danos, brechas ou buracos que permitem que o exército se depare frequentemente com agentes externos, por exemplo, proteínas inteiras de alimentos, sendo vegetais ou animais, tanto faz, vírus, bactérias e etc. Aí esses soldados, eles ficam até cansados pela batalha constante e exaustiva que eles ficam tramando, que a sinalização da batalha
falha que chega lá no imperador do sistema nervoso central é a inflamação, que decide mobilizar o país para guerrear e pagar o preço da destruição causada pela guerra. Por isso que essa teoria é tão interessante. O conjunto de brechas dessa muralha é conhecido então por leak gut ou hiperpermeabilidade intestinal, uma condição muito mais comum do que se pensa, e a ciência está descobrindo cada vez mais a necessidade de entender melhor como que tudo isso funciona e buscando também formas de solucionar essas falhas. Então, se liga em alguns dados que eu vou deixar aí na referência do vídeo, com as referências científicas, tá? Para você ver no que eu tô me baseando. Vai ter aí uma chuva de referências para você, não vou ficar citando uma por uma aqui para o vídeo não ficar muito extensivo, tá? Então, o leak gut, ele acontece primordialmente, regente, no intestino delgado, ok? Não é no intestino grosso. O intestino grosso é mais a disbiose, que é um outro processo, né? Um desbalanço das bactérias, da população bacteriana. Então, eu não tô falando de disbiose. Se você quiser um vídeo, né, falando desse assunto específico, deixa aí um comentário, assiste as lives que eu já fiz, pode ser essas que eu fiz com a comunidade fermentadora, pode ser no Fermenta Consciência, por exemplo, podemos deixar o link aí na descrição. Mas a disbiose é um desequilíbrio da flora intestinal e se localiza no intestino grosso, ok? Enquanto que o leak gut é no delgado, então é uma condição diferente e de outra forma de abordagem, certo? Então a gente já sabe que essas falhas, elas podem originar, por exemplo, alergias alimentares. Olha esse desenho esquemático aqui que interessante da barreira. Para uma partícula cruzar aqui, ó, por um poro, ela deve ter aproximadamente de 0,4 a 2 nanômetros. Regente, pera um pouco, 0,4 a 2 nanômetros, nós estamos falando nano, né? É 10 a menos 9, é uma coisinha assim bem pequenininha, né? Bem pequenininha. Então, por exemplo, como que a tão temida caseína do leite poderia causar inflamação e produção de anticorpos de alergia se ela nem entrasse em contato com as células imunes? Afinal, a caseína tem um tamanho de aproximadamente 200 a 500 nanômetros. É 300 vezes maior. Então, se não entrasse em contato por uma brecha, não teria resposta inflamatória alguma. Ou seja, em outras palavras, culpar as proteínas por serem inflamatórias, na verdade, não parece ser muito justo com elas. Toda proteína que não é humana, se ela for absorvida, ela pode gerar estranheza no sistema de defesa. Não tem uma mais vilã que a outra. O problema não é bem a proteína, mas sim a falha intestinal que permitiu que as células de defesa entrassem em contato com a proteína estranha, gerando então alergia e inflamação. Nesse momento o doutor Corte Tudo deve estar em pânico, né? Talvez por isso que os estudos clínicos dos famosos alimentos inflamatórios, eles falhem em mostrar que eles sejam realmente inflamatórios como efeito final, não como explicação mecanística. Nas pessoas que tiverem leak gut mais acentuado, mais presente, a inflamação também vai ser. E eu acredito que o leak gut seja o principal responsável pelas variações individuais de tolerâncias alimentares, tá percebendo? Mas isso também é uma discussão à parte, poderia render aí um podcast todinho. Vamos continuar aqui na nossa linha de raciocínio, né? Então a fragilidade na barreira intestinal origina doenças? Provavelmente sim, e assim das mais diversas que você possa imaginar. Então se liga nessa listinha publicada na Nature em 2017, tá aí. Doenças inflamatórias intestinais, todas elas diabetes tipo 1, síndrome metabólica e diabetes tipo 2, HIV, falência múltipla de órgãos, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, alergia, sepse, covid, Parkinson, esclerose múltipla, artrite reumatoide e etc. É um monte, a lista é muito grande, tá aí se você quiser ver, quiser ler, tá? Especialmente doenças autoimunes, né? Então do sistema nervoso central, esclerose múltipla, espondilite anquilosante, artrite reumatoide, artrite, hepatite autoimune, lúpus e etc. Tá? Então, o que é importante entender? Se não são as próprias proteínas as causadoras desse problema, se você está acompanhando, você está entendendo que não são as bactérias nem as proteínas que causam a abertura nas brechas, né? Então, aonde que mora o problema? Aí é que tá. Vamos perguntar para a literatura científica. Se você perguntar, fizer a busca, você vai encontrar algumas pistas desse assunto que ainda não está totalmente esclarecido. Mas o que a literatura já aponta? E é isso que eu quero trazer de novidade, talvez, aqui para você. A dieta industrial é talvez o fator mais dito aí, a dieta industrializada, especialmente
especialmente quando se tem um consumo excessivo de emulsificantes, ou seja, elementos químicos, e não as proteínas naturais. Percebe que tem uma diferença? Inflamação sistêmica de origem não intestinal, por exemplo, sedentarismo ou excesso de exercício físico, agrotóxico, obesidade, infecção crônica como hepatite C, hepatite B, etc. Sono de má qualidade, qualquer sono de má qualidade é insônia, então sono de má qualidade. E estresse crônico, olha aí o marvado de novo por todo lugar. Medicamentos diversos, tá? Como anti-inflamatórios, antibióticos, especialmente, e talvez alguns antidepressivos também. Então vamos lá, regente, olha só. Se você não prestou bem atenção, então que fique claro agora. A maioria das causas do rompimento das barreiras são intraterritoriais. São disfunções que devem ser corrigidas de dentro para fora. Os maiores sabotadores da muralha, eles moram, digamos assim, dentro da China e não fora. Reflita alguns minutos sobre essas causas que eu acabei de apontar, que é a literatura científica que está mostrando. Normalmente, o ciclo vicioso inicia a partir do estresse crônico, gerando insônia, inflamação, compensação compulsória por dieta, necessidade de remédio para compensar tudo isso e por aí vai. Então, se você ajustar o sistema nervoso, provavelmente o ciclo se tornará virtuoso, como já é realidade na vida de diversos regentes que já despertaram e já aplicam os treinamentos propostos no método da neuroelasticidade que a gente aqui do Medicina Certa coloca à disposição. Então, regente, acorde enquanto é tempo. Eu já fiz outro vídeo explicativo do maior órgão responsável pela imunidade. Fica aqui também a indicação para você assistir. E se você não quer resolver só a raiz do problema, mas quer saber de suplementos que podem ajudar, eu já estou preparando mais um vídeo com esse tema. Mas escreve um comentário aí se realmente é do seu interesse. Dá um trabalho enorme fazer essas revisões científicas complexas, transformar num conteúdo todo formatadinho, explicadinho, seguro, confiável, com as fontes, sem enrolação como a maioria dos vídeos tem, e muitas vezes o doutor mecanismo ou o doutor corta tudo, ele gosta de te ensinar um monte de mecanismo e às vezes não tem o elemento prático necessário para a transformação. Então segue o canal do YouTube, segue o perfil do Instagram do Medicina Certa, recomendo que ative as notificações dos stories, porque lá você encontra conhecimento que você pagaria muito caro para ter por aí, e eu coloco lá com frequência gratuitamente, tá? Conhecimento é o único caminho. Que te sobre saúde sempre, que a força esteja com você, um abraço e até a próxima.